Boa noite. Olá, sejam bem-vindos para mais uma live. Estou aguardando aqui a Joyce entrar para a gente começar. Oi, Lê, oi, Camila, Juliano, Luciana. Ei, Lidiane, quanto tempo? Sejam bem-vindos. Ei, Cris, Maria Cristina, Ione. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom que você chegou, Lê. Que ótimo. Ei, Camila. Camila, tava aqui com uma lembrança sua, ó. Tava morrendo de frio. Lembrança do seu casamento. Falei, para dar sorte hoje, né? Deixa eu ver aqui se a Joyce já entrou aqui. Tô aguardando. Ei, Sheila, Cíntia. Sejam bem-vindos. Quase 2 anos, né, Camila? Que bom que você está aqui hoje também. Estou aguardando mais de 2 anos. Estou só esperando a Joyce entrar, tá, pessoal? Para a gente poder começar. Sejam bem-vindos, Marcela. Por enquanto, pessoal, eu vou deixar os comentários abertos para ver quem está chegando e porque eu preciso que a Joyce entre por aqui. Aí, agora ela entrou. Deixa eu te chamar, Joyce, só um minutinho. Aí. E aí, pessoal, Irminha, tudo bem? Magno tem comentado aqui as lives, manda um abraço para ele. Estou aguardando a Joyce entrar. Cheguei! Joyce, seja bem-vinda! Oi, querida! Que festa! Não é? Bom, então, peraí, antes da gente começar, deixa eu só tirar aqui os comentários. Então, pessoal, eu vou desativar os comentários nesse momento, porque senão eles ficam passando aqui no rosto da Joyce. A gente, infelizmente, não está conseguindo acompanhar ainda. Mas quem quiser mandar comentários, pode mandar na caixinha de... Tem uma interrogação aí do lado, tá vendo? Então, vocês podem mandar as perguntas pela caixinha. Eu vou tentar aqui fixar também o nome da live. É a primeira vez que eu vou fazer isso, vamos ver se vai dar certo. Eu estudei hoje, vi vídeo, fiz tudo direitinho, vamos ver se vai funcionar. Mas vocês podem ir mandando nos comentários. Quem não conseguir mandar o comentário por aqui, pode deixar gravado no vídeo do IGTV depois, né, Joyce? Que a gente responde com muito carinho, né? Então, eu vou desativar agora os comentários, tá, pessoal? E quem quiser, manda na interrogação. Outra coisa que a gente vai pedir para vocês é esse aviãozinho que fica aí do lado, para vocês marcarem, mandarem para as pessoas, para virem assistir a nossa live hoje, essa conversa boa que nós vamos ter aqui. Então, estou desativando os comentários. E a live de hoje, deixa eu ver se eu consigo aqui, só colocar antes, memórias. Vou publicar aqui e vou ver se eu consigo. Vamos ver se vai dar certo para fixar. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Olha, não tá dando. Então, não vou insistir para a gente não perder tempo. Mas a live de hoje... A live de hoje, então, traz o tema de memórias. E a gente pensou nesse tema como tessituras da identidade, pertencimento e sentidos de vida, porque a gente foi tecendo essas histórias que nós vamos contar aqui para vocês hoje. Mas a gente, antes de tecer, a gente vai contar como é que a gente se conheceu, né, Joyce? Isso. Vai se apresentar rapidinho para a gente começar a abordar com vocês essa noite gostosa de trocas que nós vamos fazer hoje. Você quer começar se apresentando, Joyce? Conta pra gente um pouquinho. Posso sim. Bom, eu sou casada com o Marcos, tenho 2 filhas, Nena e Bia, e a minha trajetória começou num lugar um pouco diferente, começou na educação. E quando eu comecei lá, algumas coisas já me inquietavam naquelas relações lá de aprendizagem, de contato com a família.
E a partir dali eu fui para o campo da psicopedagogia. E na psicopedagogia eu encontrei muitas respostas, mas não todas. Aliás, todas a gente nunca vai encontrar, né? Não mesmo. Mas a gente fica na busca, né, Joyce? Claro, e um caminho vai abrindo o outro, né? Os fios vão se tecendo. Então, de lá, eu descobri a terapia sistêmica. E quando eu descobri a terapia sistêmica, eu me encantei. A partir dali, foi uma formação e outra, e o caminho foi sendo construído, né, Cris? E Isso. até chegar no ano passado, ou retrasado, quando a gente se encontrou lá na pós, no TCC, naqueles momentos que a gente esteve junto, né? Então, essa foi aí a trajetória, né? Eu acho que são duas linhas que se cruzam muito no meu caminho, né? A educação e a sistêmica, né? E são fios que vão aí tecendo as nossas, né, os nossos bordados. Vão tecendo a nossa identidade, vão fazendo com que a gente amplie esse nosso sentimento de pertencimento também, né, Joyce? E a gente tem conversado, e essa questão das lives, que eu estou aí incomodando vocês, fazendo live toda semana, né, pessoal? E eu agradeço, viu, o apoio de cada amigo, cada mensagem carinhosa que vocês mandam, que é muito gostoso. E nesse momento de pandemia, eu falo que foi assim que eu encontrei Joyce, né? Depois de uma live, a gente já tinha se encontrado aí profissionalmente falando, mas ela tinha feito uma live maravilhosa falando de educação, que eu e meu marido a gente acompanhou aqui e ficamos encantados com a fala da Joyce. Eu parabenizei, a gente começou a tecer a partir dali uma conversa muito gostosa e fomos descobrindo quanto da nossa história tem de semelhança, né, Joyce? Sim, com certeza. E aí vimos nossas histórias, eu contei um pouco da minha trajetória, não só profissional, mas de vida. Joyce também foi compartilhando comigo. A gente foi descobrindo o gosto pela poesia, pela música, autores comuns. Aí hoje eu postei esse livro aqui, né? E o que você acabou de me contar sobre ele, Joyce? Acabei de te contar que a minha filha mais nova aprendeu a ler nesse livro. A gente nem tinha falado sobre isso. E ela, pequenininha, ainda somando as primeiras letras e juntando as primeiras palavras, se encantou com esse livro, porque esse livro fala do amor da leitura, né? E dessa descoberta. Então, ela se encontrou nesse livro ainda muito pequena, e esse livro foi um marco aqui na história da minha casa, da nossa casa, né? Mas, Cris, você ainda não se apresentou para quem não te conhece, né? Pois é. Então, para quem também não me conhece, porque eu estou aqui partindo do pressuposto, quem está aqui já me conhece, tá? Eu sou Cristiane, sou psicóloga de formação e desde 2001 eu venho fazendo formação em terapia sistêmica. Há pouco tempo, eu fiz vários cursos com a Jaqueline, com o Regis, com a Nívia e a Paula, com o Bosco, quando ele veio aqui, e fiz vários cursos dentro da terapia sistêmica. E quando eu vi o convite da Ju para fazer um curso de TCC e família, isso me instigou muito. E foi assim que eu fui parar lá na TCC, e foi um grupo muito gostoso. Fizemos amizades muito boas, muito gostosas, e até sobre essa questão das amizades também, que a gente vai tecer essas narrativas hoje, do quanto que elas preenchem a vida da gente, recheiam as nossas memórias, deixando as nossas janelas internas abertas para esperançar, como você sempre diz, né, Joyce? É verdade. Inclusive, né, na mesma semana que eu fiz a live, você também fez a sua primeira live. E foi nesse fio que a gente começou a tecer as nossas conversas, né? E me lembro que uma das primeiras coisas que a gente compartilhou foi a nossa preocupação com os nossos pais, com os nossos idosos, nesse momento da pandemia. E aí eu me lembro que eu contei para você que um pouquinho antes da pandemia, sem nem imaginar que isso ia acontecer, eu tinha dado para o meu pai de presente esse livro. Vou tentar mostrar aqui. Deu para ver? Só ficar... Isso. Fica com ele paradinho um pouquinho. Que esse é da mesma série que eu publiquei essa semana lá
no feed do meu Instagram, que é pai, eu publiquei o avô e a avó me conta a sua história, e tem o pai e a mãe me conta a sua história também, né? E aí você foi me apresentar esse presente maravilhoso, que aí eu corri, na mesma hora você falou, você é muito rápida, menina! Na mesma hora correu, comprou para a família aí também, né? E esse livro foi um presente, aliás, a proposta do livro, né, é a gente presentear para esse pai, para esse avô, essa mãe, essa avó, eles preencherem com as memórias e devolverem para a gente. E o meu pai, no comecinho da pandemia, me devolveu esse livro, e mais do que rapidamente, a minha irmã foi lá e comprou um para ele preencher como avô. Então, a gente deu um pouquinho de trabalho para eles, né? Mas eu acho que a gente está pensando, né, Cris, como que é importante, não só na pandemia, a gente poder fazer contato com a nossa memória e com as nossas histórias. Isso é muito importante, porque isso não é só uma conexão com o passado, isso é uma conexão com o nosso pertencimento, com as nossas raízes, né? E coincidentemente a esse momento, eu também estava vivendo aqui no meu cenário pessoal, a minha filha mais velha completando 15 anos. E como a gente já sabe, né? Você teve a live na semana passada sobre adolescência com a Genilce, como está sendo desafiador para os nossos adolescentes não poder ter aqueles ritos de passagem que já faziam parte da nossa cultura. Então, nesse momento, eu pensei, como que eu poderia tornar o dia dela importante, marcante, mesmo sem poder fazer uma festa, uma viagem ou qualquer coisa desse tipo pensada antes, né? Então, eu saí colhendo depoimentos de amigos, de familiares, para montar um vídeo para ela. E aí eu comecei a buscar fotos da vida dela para compor esse vídeo. E aí a coincidência, eu encontro ela também buscando as fotos, porque ela tinha resolvido ressignificar também um pouco esse momento, e ela tinha dito assim, mãe, vou fazer um scrap para mim. Quando as minhas amigas fazem 15 anos, eu sou aquela que organizo as fotos e dou de presente para elas, e eu resolvi fazer um para mim. Então, eu quero buscar minhas fotos. Então, sem ela saber do meu objetivo, a gente começou a buscar junto essas fotos. E como foi legal, Cris? Primeiro, porque isso nos conectou nas nossas memórias afetivas. E foi interessante que o momento em que ela nasceu foi exatamente o momento que a gente estava passando das fotos analógicas para digitais. E aí ela de repente fala assim, mãe, tem um momento em branco aqui que não tem mais foto minha. E aí é quando as fotos começam a ficar muito digitais e muito nos arquivos. E aí fomos logo atrás dessas fotos, né? Para buscar, para revelar, para que a gente pudesse também ter todo esse material mais perto da gente. E aí houve um movimento muito interessante. Foi que na medida em que a gente foi se conectando nas memórias, eu fui vendo que as cenas que eu tinha na minha cabeça, da minha visão era de um jeito, da visão dela era de um outro jeito. E isso significou, em alguns momentos, ver coisas além do que eu via, e em alguns momentos eu também vi espaços vagos. E como que isso foi importante? Porque isso nos permitiu nos aproximar, né? Aliás, a conexão ela vai se dando nessa tessitura, né? Quando a gente vai buscando perceber esse olhar do outro, a gente vai conseguindo estabelecer um diálogo, né, Cris? E uma tessitura. Isso é muito importante. E descobrindo o ponto de vista do outro, né, Joyce? Assim, que a percepção que a gente tem da realidade, a gente falou isso semana passada, na outra live, que a percepção que a gente tem da realidade não é a mesma que o outro tem, né? Claro. Que as memórias que a gente tem de um fato também não significa que seja o fato real, porque eles vêm recheados de emoções, dos impactos que aquela vivência nos proporciona, né? E aí, quando a gente se abre para ouvir o outro e entender, né, como é que é essa percepção dessa criança, desse filho, sobre as vivências que a gente busca oferecer, porque às vezes a gente acha que está oferecendo o melhor, mas da perspectiva dele, os desejos eram outros e aquilo pode não ser entendido como o melhor também, né? Pode não ser entendido como esses desejos. E não querendo te interromper, mas fazendo um adendo aí. Claro, e aí eu acho que muito do que a gente tem vivido nesse momento da pandemia, de ver casais às vezes se separando, de ver relações às vezes familiares se fragilizando,
a gente também vê, em uma proporção muito grande, esses conflitos como uma porta de entrada para uma intimidade maior e para Com uma certeza. busca, e uma busca de conexão. Então, eu acho que um dos maiores recados que a gente poderia dar aqui hoje é pensar que resgatar as memórias é também resgatar essa conexão. É a conexão com o outro, é a conexão com a gente mesmo, é a conexão, inclusive, com aquilo que, de alguma maneira, fica adormecido na memória para evitar sofrimento, mas que nos conectar com isso é nos permitir nos desembaraçar e fazer uma tessitura melhor, um bordado mais bonito, né, Cris? Então, eu acho assim Exatamente. que... Sim, pode falar. Não, eu tô aqui, você está falando, e como a gente fica lá no pré-live, né? As ideias ficam aqui borbulhando também. E hoje de manhã, eu nessa mexida de ver material e tal, eu coloquei um vídeo que vale a pena assistir, pessoal. Depois, quem tiver Netflix, tem um vídeo explicando, e um deles é sobre memória. E aí eu Ótimo. comecei a assistir, meu filho, Vicente, chegou, sentou do meu lado e começou a falar das memórias dele espontaneamente, sabe? E aí foi muito interessante, foi muito gostosa essa troca, porque a gente fica querendo fórmula também, muitas vezes, de como é que a gente vai tirar as informações dos nossos filhos a respeito das coisas, né? Eu tive uma pergunta numa das lives aí que foi mais ou menos isso. Como é que a gente faz para aproximar dos filhos, para eles trazerem as questões da sexualidade e a gente poder ajudar, informar e tudo mais? E se a gente estiver bem atento, né, Joyce, com os sentidos abertos para essa escuta, eles acontecem tão naturalmente, né? Eu falei que foi um presente, porque aí ele sentou do meu lado, a gente começou a falar do início do ano, que esse ano nós fizemos uma viagem só, mas ela se estendeu por vários trechos, e a gente foi falando de cada um dos momentos especiais, assim, da viagem, e como que é a percepção de cada um nesse sentido, né? E a gente está falando do sentido de vida, é tanto na conotação aí do sentir, de estar aberto à sensibilidade, né? Do saborear isso que a gente vive, como uma forma também de nos acolher nos momentos, sejam eles tristes, felizes, de raiva, como é que a gente saboreia esses tipos diferentes de tempero da vida, né? E quando a gente Claro. está aberto para isso, essas narrativas elas vão aparecendo naturalmente. E é interessante, Cris, porque quando a gente vai podendo estabelecer, seja com um filho, seja com um pai, seja com um amigo, né, esse resgate das memórias, a gente vai se conectando com o outro, mas a gente também vai se permitindo ver a cena de uma outra maneira, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Aliás, acho que é importante a gente dizer aqui que quando a gente está falando hoje de memória, a gente não está falando de uma posição saudosista. A gente não está Uhum. falando aqui da idolatria do passado, né? O passado Sim, pertence ao passado, mas pensar que quando a gente pode revisitá-lo, a gente pode se conectar com o nosso pertencimento, com a nossa história, com a nossa identidade, com as nossas origens, com as nossas raízes. E muitas vezes, quando a gente quer seguir em frente, desconectando das nossas raízes, a nossa vida não fica fluida, ela fica paralisada. Porque, na uhum. verdade, a raiz é a sustentação, né? É a Então, como é que eu vou sustentação. crescer, como é que eu vou florescer se eu estou aqui com uma raiz fragilizada? A Carol, né, nossa amiga terapeuta também, ela costuma dizer assim, quando a gente sai de casa de qualquer maneira, a gente leva a casa sobre a nossa cabeça. E é mais ou menos Uhum. isso, porque a gente pensa que quando a gente não faz aí um bom resgate desse passado, desse pertencimento, das nossas raízes, a gente vai se distanciando de quem a gente é. E se Isso. distanciar de quem a gente é se distanciar da essência, não é? A gente brinca Aham, com o aham. Mineiro, que a gente fala assim que os nossos dramas existenciais, oncovô, oncotô, né? E eu só vou saber É, onde eu vou e onde eu estou se eu posso saber quem eu sou e de onde eu vim. Então de onde eu vim. essas linhas são muito importantes porque elas vão tecendo na gente este sentimento de pertencimento e de identidade.
né? Mas a gente falou que ia falar um pouquinho da memória, exatamente, né? Não, e aí vamos tecendo aqui, a gente vai tecendo. Okay. Porque ao falar isso aí, eu lembrei de um filme que eu assisti há até pouco tempo, que é o Alice através do espelho. Lindo. E ali é lindo, porque ele fala o tempo todo do tempo, né, Joyce? E a Alice, ela perdeu o pai e estava perdendo também o sonho dela de ser uma navegadora, uma mulher muito à frente do tempo, né? E ela entra para o espelho para correr atrás do tempo perdido, né? E do pai perdido também. E aí, quando ela faz essa viagem no tempo, ela vai descobrindo, eu até anotei aqui, que ela fala assim: não dá para mudar o passado, mas dá para aprender muito com ele. E é muito do que a gente vê e se propõe a fazer também nos atendimentos clínicos, né, Joyce? Quando a gente está diante dos nossos pacientes e a gente começa a fazer essa tessitura com eles através dessas narrativas das histórias familiares, né? Que vem trazer para a gente essa conexão, né? E essa afetividade que a gente vai construindo um vínculo ali com essa pessoa, porque também é tão delicado quando alguma pessoa chega para poder te entregar o mais precioso que ela tem, sem nem te conhecer, né? Sem nem saber se você vai ter as habilidades para poder fazer esse acolhimento, esse endereçamento, né? Do que ela está passando. Então, quando ela começa a trazer essas histórias e a gente começa a tecer uma nova forma de olhar para esse passado, a gente vai naturalmente também criando esse vínculo, e só de relatar isso, quantas descobertas a respeito desse pertencimento, dessa identidade vão sendo construídas e ressignificadas, não é mesmo? É verdade. A gente falou muito do trabalho que a gente gosta de fazer com fotografias e imagens. E quantas experiências lindas que a gente vê, muitas vezes até de renascimento, não é, Cris? Porque Sim. Eu tenho percebido, por exemplo, às vezes alguém vai, uma adolescente, uma criança, por exemplo, que viveu num ambiente muito crítico, onde ela se sentia muito mal com a aparência, com o seu corpo, vivendo às vezes situações de bullying na escola, com os amigos, até mesmo na família. E é interessante que quando muitas vezes essa pessoa vai lá e revisita junto com a gente essas fotos, ela vai dizer assim: nossa, mas peraí, isso aqui era o olhar do outro, né? E ela tem a oportunidade de atualizar esse olhar e dizer assim: peraí, mas eu não era assim, não é isso que eu estou vendo aqui, não é? Quantas vezes também, às vezes, uma pessoa vai lá voltar na sua história e vai lembrar da infância de fatos bons, quando às vezes ela vem um olhar muito negativo e pode dizer assim: olha, parece que meu pai não era só isso, ou a minha mãe não era só isso, não é? Ou às vezes, nesse resgate, ela vai podendo olhar a história dela de uma outra maneira, né? E como que voltar também nos permite esse ressignificar desse olhar. Não é só olhar para mim, mas eu olhar também desse outro na minha história, no que ele deu conta de dar, né? No olhar que ele trazia. E eu posso voltar lá atrás e falar assim: olha, esse era o olhar que eu recebi lá como criança, como adolescente. Mas esse é o olhar que eu tenho hoje, né? Que eu preciso ter hoje, que eu posso ter hoje, é uma oportunidade muito grande, não é? E ao mesmo tempo a gente vai percebendo, né, nessa linha do tempo da memória, que é construída muito nesses sentidos, né? A criança chega, eu também já falei sobre isso, ela é só sensação, né? E aí, à medida que a gente vai construindo a narrativa, é que a gente vai assimilando esse mundo de uma outra forma também e podendo verificar, né, se essas percepções elas realmente estão de acordo com a intenção do outro, né? Porque uma vez que a gente está em relação e que a gente está o tempo todo lidando com as diferenças, a gente parte de um pressuposto, porque a memória funciona muito através de blocos, né? Isso. Então, ela associa várias informações em um contexto só, né? Por isso, inclusive, surgem as memórias traumáticas. Porque às vezes a pessoa está andando na rua sozinha à noite e foi assaltada. Então ela vai fazer um bloco que todas as vezes que ela for andar sozinha à noite na rua, ela vai ser assaltada. E isso vai disparar esse gatilho do medo, que vai sendo aprendido também, né? É interessante. Então,
Pode falar. Desculpa, pode terminar. Não, não, pode seguir. Eu ia dizer assim, que é importante a gente lembrar que pensamento e lembrança, eles estão juntos, não há como dissociar, não é? Então, lá atrás, em 1800 e pouco, os primeiros pesquisadores da memória tentavam vê-la apenas como algo racional, localizado só na memorização, às vezes, de números, né? Na parte cognitiva. E depois, os estudos vão mostrando que a memória, ela aciona diferentes lugares do cérebro. Então, ela vai também acionar não só as minhas lembranças, mas as minhas sensações, os significados que aquilo foi tendo. Por isso que muitas vezes, quando a gente escuta duas pessoas contando uma história, principalmente, né, os nossos avós, um conta uma coisa e fala, olha, foi assim, o outro fala, não, não foi assim. Porque o que ficou ali inferido em cada lembrança teve esse recorte aí subjetivo. E aí, né, Cris, como você fala, é muito interessante a gente pensar, porque essa memória, ela não está ligada só a essa lembrança cognitiva de fatos. A gente tem as memórias sinestésicas, então a memória dos sentidos, não é? Então, memória do olfato. Quem é que nunca sentiu um perfume e lembrou de alguém, não é? Quem é que nunca ouviu uma música? Você falou do filme do Ratatouille, né? Esse filme é maravilhoso, porque o ratinho está lá tentando cozinhar para impressionar o crítico gastronômico. E aí, quando ele prova a colherada, a cena é linda, porque ele viaja, vai lá na infância dele e se vê abrindo a porta da cozinha e sentindo o cheiro da comida da mãe. Isso é muito lindo. Quem é que nunca, numa música ou num cheiro, não é? Ou num olhar, em algo que eu vi, não teve conectado algo da sua emoção, algo das suas vivências, né? Então é muito interessante a gente pensar que essa memória, ela perpassa também pelos nossos sentidos. Então, de certa forma, às vezes a gente vai acionar as nossas memórias também através dos sentidos, né, Cris? Exatamente. E assim também a gente vai fazendo um contato social com o que a gente vê, né, Joyce? E a gente estava falando dessa capacidade que os registros hoje têm de unir muito mais pessoas em função desse olhar atento, né, que a gente tem. Então, por exemplo, hoje, quando a gente faz uma live, quando a gente posta lá no Instagram uma imagem, eu gosto muito das imagens, então vira e mexe eu coloco uma imagem, porque a imagem, além de traduzir, ela traz uma mensagem, ela também nos impacta, ela também traz essa emoção. E aí a gente comentando sobre como é que é a história da humanidade, através das pinturas rupestres, quer contar pra gente? Quero, contei para a Cris, compartilhei com ela que há 2 anos atrás eu fui em Lapinha da Serra com a minha família. E nós fomos lá ver pinturas rupestres. Eu fiquei encantada. Eu gosto muito de história, né? Mas como foi emocionante imaginar, né, há milhares de anos que alguém passou ali e já estava ali registrando memórias. Então ali tinha risquinhos mostrando contagem, tinha imagens mostrando animais, tinham imagens mostrando as atividades deles, mostrando a gravidez e até o sagrado. Então é interessante a gente pensar, né, Cris, que essa tessitura de guardar as memórias, de registrá-las, é uma maneira da gente também se inserir na história. Alguém disse que um povo sem memória é um povo sem história. E a gente tem visto mais do que nunca como que é importante esse resgate. Não é? Então, se você vai lá para frente depois e pensa, por exemplo, nas tribos, quer aqui na América do Sul ou na África, né? Como que essas memórias eram registradas até mesmo antes da escrita ou na ausência dela? As memórias eram registradas sendo contadas. Sempre tinha na tribo aquele guardião das memórias. E é interessante, né? Porque a gente estuda isso na sistêmica, que toda família tem, de certa forma, o guardião das memórias. E ele é responsável ali, não é só por passar as histórias, é também valores, é também essa cultura. Então, quando a gente pensa assim, na importância socialmente falando desse registro, né? E aí a gente tem, por exemplo, a experiência de 2 anos atrás, né? O incêndio do Museu Nacional, que levou com ele tanta coisa jamais possível de ser recuperada, porque ele tinha gravações orais de tribos, né? Que já não existem mais, línguas que estavam ali extintas, né? A gente pensa
como que é importante esse registro. E aí, porque isso nos conecta. Então, a gente estava falando, por exemplo, que ainda que a nossa forma hoje de registrar mude, todo mundo está com uma câmera na mão, podendo gravar e fotografar, né? Como que é importante a gente também valorizar esse registro como uma maneira da gente se conectar com o outro, não é? Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, de forma muito violenta, a morte daquele cidadão, em que, quando aquilo acontece, porque alguém estava ali filmando, porque alguém estava do George Floyd. Aquela cena pôde se multiplicar no mundo inteiro, não é? E como que esse registro também conecta outros fatos históricos, né, Joyce? Como a história do Martin Luther King, como a crise de 29, né, da Bolsa de Nova York, e como é que esses fatos também eles começam a se unir e ganhar muito mais força, muito mais intensidade, socialmente falando, né, em função desses registros que você está contando para gente. Claro, porque aí, de repente, aquilo que se torna lá, né, uma conexão com a questão do racismo e todas as questões sociais, começa a conectar esses mesmos fios ao redor do mundo. Então, quando a gente tem aqui, né, no Brasil, o movimento de vidas negras importam, em todos os lugares, né, em muitos lugares isso se levantando, a gente está dizendo, então, como que um registro pode conectar muitas pessoas e também muitas causas, não é? Muitas causas e fazendo a gente entender que a diferença ela faz parte do mundo desde que o mundo é mundo, né? Hoje, mais cedo, eu estava ouvindo o Cortella e ele falando, ele deu um exemplo, né? Assim, que uma criança perguntou para a mãe por que tinham tantas religiões no mundo? Por que se Deus era um só, por que tinham tantas religiões no mundo? E aí a mãe responde para o menino assim: meu filho, tem tantas religiões no mundo porque tem povos diversos. Se tivesse só um tipo de gente no mundo, haveria sim só uma religião, né? Então, assim, que briga é essa que a gente tem também com a diversidade, né, Joyce? E essa desconsideração que todos somos humanos. E que esse também é um dos motivos que nos levou a fazer as lives, tem me motivado a fazer as lives, é justamente a gente poder conectar e ir resgatando a nossa humanidade, porque na verdade a gente nasce da espécie humana, mas essa humanidade ela vai sendo construída no relacionar, né, Joyce? Sim. Essa construção é diante do outro e com o outro, né, Cris? Ninguém tece sozinho, os nossos fios são muitos, não é? Mas eu queria também pensar um pouco, Cris, e quando as memórias não são boas? E quando as memórias não são fáceis de serem acessadas? Não é? Porque a gente está dizendo aqui das memórias como parte da nossa tessitura, da nossa identidade, mas em nenhum momento aqui a gente está sendo poliana, né? Para dizer que a gente só tem coisas boas a serem vistas, lembradas ou acessadas, né? E aí? Pois é, e aí qual é a nossa capacidade também de falar sobre a dor, né? E de se abrir para ouvir quando o outro está trazendo essa dor, sem necessariamente ficar nessa ânsia de tirar esse sofrimento do outro, porque nesse momento, o que ele quer e que ele está precisando, muitas vezes, é acolhimento. É a expressão de uma raiva, de uma indignação diante de um fato que é amoral ou imoral, né? E o quanto que a gente também valida essas emoções que às vezes são desagradáveis de sentir, porque elas realmente trazem um desconforto físico e corporal que a gente fica doido para poder passar logo. Mas são nesses momentos de crise também que a gente pode descobrir novas formas de intimidade, inclusive, de aproximação, quando o outro é capaz de ouvir essa dor e nos ajudar a ressignificar isso, né? A perceber o que vive em nós a partir dessas experiências e como que a gente vai se constituindo. Sim. E é interessante, né, Cris? Porque muitas vezes a gente teve uma família, uma história de cuidado, onde o sentimento ficou um pouco à margem,
onde falar de sentimento, de dor, de tristeza, de raiva, trazia talvez uma desconexão, né? E as pessoas se paralisavam diante disso. Então, quantas vezes a gente recebe pessoas muito racionais e com muita dificuldade de acessar as próprias emoções, não é? E aí a gente percebe que aquela dor que não pode ser falada, que não pode ser relatada, que não pode ser lembrada, ela mostra talvez um ponto ali onde eu fiquei paralisado. Porque se a dor foi grande e o luto foi grande, e eu não posso fazer contato com isso, eu fico congelado, eu fico endurecido, não é? Então a gente diz que no trabalho de contato com aquilo que nos causou dor, embora desconfortável fazer contato com isso, a gente também tem nisso a chance de poder nos descongelar daquela dor, né? Poder trazer para a gente acolhimento. Quantas vezes, né, no consultório a gente escuta alguém dizendo assim, nossa, como foi difícil voltar lá atrás, mas como também foi importante eu voltar e dizer para aquela criança lá atrás que ela não estava sozinha, né? E aí, esse resgate possibilita, inclusive, eu poder agora aqui voltar para esse tempo e continuar crescendo, não é? Às vezes, os traumas, às vezes as situações difíceis de abuso, de violência, vão também trazer para mim o desafio do perdão. E como o perdão é importante? Porque a gente está dizendo aqui o perdão não como esquecimento, mas não como não valorização do que aconteceu, mas é como se a gente pudesse, aceitando, deixar o passado no passado e seguir em frente. Não é? Porque a gente vai carregando lá dentro, né, Joyce, uma criança pequena que foi ferida, né, mas que não precisa continuar a vida ferida e fechada para esse mundo, né? Que ela pode ir também diante disso tudo e descobrindo recursos. E aí a Nelma, terapeuta, me falou uma coisa que eu achei muito bonita, e aí eu vou compartilhar, é que a gente vai descobrindo recursos para que a criança possa ir se desenvolvendo e aparecendo um adulto saudável, né? Que ele vai dar conta de se preservar dessas histórias e usar esses acontecimentos para aprender novas estratégias de enfrentamento dessa dor. E também podendo identificar quais foram as necessidades que não foram atendidas dessa criança, por exemplo, de proteção, né, de orientação, de resguardo, de ser retirado desse ambiente agressivo, e que ela mesma possa identificar, às vezes, situações atuais onde ela se coloca nessa situação por uma resignação, que é um estilo de enfrentamento, né? E encontrar novas formas de enfrentamento dessa dor para que esse adulto saudável possa aparecer e transitar, podendo crescer, né? E encontrar de novo essa esperança de vida, esse esperançar também. Acho que esse é muito o trabalho que a gente faz na terapia, né, Joyce? De ir trazendo e reconstruindo e ajudando essa criança a ir se remodelando, né? E juntando esses caquinhos e fazendo uma nova estrutura aí, né? Pois é, porque se a gente pode acolher aquela criança lá ferida ou abandonada, a gente vai estar, de certa forma, se acolhendo, não é? E essa talvez seja a melhor maneira de eu poder construir a minha vida e as minhas relações, né? Muitas vezes, esse sentimento tão doído com o qual eu não posso fazer contato e eu vou ter que fazer camadas de proteção, vai fazer também eco nas minhas relações. Porque como é que eu vou poder criar uma relação de intimidade com o outro se eu não posso ter intimidade nem comigo mesmo? Não é? Como é que eu posso criar aí com o outro uma relação significativa e tessituras mais profundas se eu estiver desconectado de mim mesmo? Então a gente pensar, né, que as nossas linhas, por mais tortas que tenham sido, elas também foram constitutivas da gente, né, Cris? E a gente poder conectar com isso é poder dar força à tessitura desse bordado, não é? É verdade.
Você está falando aí eu estou pensando mesmo no funcionamento da memória, né, Joyce? Porque ele vai fazendo agrupamentos. Então, né, a gente agrupa essas emoções, esses comportamentos que a gente viveu num determinado momento com essas ideias, e eles ficam lá como um registro neurológico mesmo, de conexões ali neurológicas. Então, quando a gente busca um companheiro, quando a gente busca um parceiro, quando a gente vê os filhos da gente, a gente aciona, às vezes, blocos de memória que fazem a gente reviver muitas sensações, emoções nesse sentido, né? Sim. Mas, como você bem disse lá no início da live, a gente não diferencia muito bem o que é pensamento e o que é lembrança. Então, isso também é muito interessante, porque muitas vezes essa lembrança que a gente tem, ela pode estar distorcida, e quando a gente acessa um irmão para verificar essas experiências, a gente começa a se surpreender com as descobertas que a gente faz. A gente também pode criar novas imagens, e a gente tem trabalhado muito isso na terapia do esquema, né? Novas imagens mentais de resolução de conflito lá atrás, onde essa criação de imagens ativa lá a amígdala e cria uma nova sensação, uma nova memória, uma memória nova possível para desfecho dessa história e traz para essa pessoa novos recursos também de enfrentamento de situações semelhantes, né? Então a gente vai ficando com a vida muito mais rica de prazer, de emoções, de sentimentos. E quando a gente tem a possibilidade ainda de associar várias formas de terapia, né? Como, por exemplo, a terapia corporal, que vai ter o toque para poder ter esse resgate, né, do corpo físico, de onde isso me doeu. Quando a gente vai para uma acupuntura, e eu instigo muitas pessoas que eu atendo para esses outros recursos, né? Para sair só desse mental e a gente podendo fazer outras conexões também, ou quando vai para uma homeopatia que vai trabalhar essa questão do sensível, da sensibilidade, né? Dos nossos sintomas como comunicação, como forma de manifestar aí essas dores e como uma forma de memória desse corpo também, né, Joyce? Dessas situações todas que a gente vai experimentando ao longo da vida. Claro, a Adélia Prado, que a gente gosta tanto, né? Nossa poetisa mineira, ela fala que aquilo que é a memória amor ficou eterno. E aí ela vai falar que o tempo é diferente da memória, né? A criança tem o tempo, então o que ela acessa é o aqui e agora. Na medida em que o tempo vai passando para a gente, esses baús vão ficando muito mais cheios, né? Muito mais repletos. E a gente ficou pensando muito, né, Cris, sobre esse tempo da pandemia como um tempo também possibilitador de criação de novas memórias, não é? Eu não tenho o pensamento mágico de achar que porque passamos ou estamos passando pela pandemia vamos sair naturalmente melhores. Mas eu acredito que, como qualquer dificuldade da vida, a gente tem sempre a opção de passar de uma forma melhor. A gente tem sempre a opção de escolher não se render à cena que está vendo. Então, eu acredito firmemente que quando a gente pode fazer desse momento um momento de conexão com o outro, né? E aí tem coisas bonitas acontecendo, né? Quando a gente vê, por exemplo, né, num prédio alguém dizendo assim, olha, quem precisa de compras e eu posso ir lá fazer, né? Quando a gente tem, às vezes, famílias que estão se reunindo online, conversando, quando a gente tem momentos de aniversário, né? Eu estava comentando no começo do aniversário da minha filha, como que foi legal, porque ao fazer o vídeo para ela, com um monte de gente mandando mensagem, amigos, família, parentes, a gente tinha ali reunido muitas pessoas próximas dela, que talvez em outro momento não seriam as mesmas, nem da mesma maneira, né? O meu irmão me relatou na semana passada que lá na comunidade dele, uma pessoa muito querida tinha falecido, né? Ele mora em Fortaleza e a gente sabe que lá a pandemia vitimou muitas pessoas, né? Então ele estava dizendo que uma pessoa muito querida tinha falecido e no velório dela eles resolveram fazer um momento online, já que esse velório não podia ser presencial. E de repente na sala que tinha se aberto ali,
tinham mais de 100 pessoas. E chegou um momento onde as pessoas não podiam mais entrar de tantas pessoas que estavam ali, né? E quando ele me dizia isso, eu pensava assim, gente, talvez estavam ali pessoas que se fosse no presencial não estariam. Talvez nesse momento, né, que, por exemplo, nós começamos a conversar, talvez fora da pandemia a gente não teria essa oportunidade. Então, talvez pensar na pandemia como um momento da gente poder fazer essas conexões. Conexões com a minha história, conexões com o meu pertencimento, conexões com as minhas raízes, conexões com os meus pais, com os meus filhos, com o meu cônjuge, conexão comigo mesmo, né? Conexão com o que me traz sentido, com as nossas habilidades e com aquilo que traz sentido à vida, né, Cris? Eu comentei com você de uma imagem que eu gosto muito, eu vou tentar mostrar aqui. Isso. Você me ajuda daí. Tá. Coloca ela um pouco mais para baixo, Joyce. Um pouquinho mais para cima. Para cima agora. Aí. Viu? Mais um pouquinho para cima. Para cima um pouquinho. Aí, tá ótimo. Ótimo. Isso. Ótimo. Meu microfone caiu aqui. Vamos lá. Então, essa imagem é de um artista uruguaio chamado Troche, é de um livro Desenhos Invisíveis, e essa imagem me chamou muita atenção nesse momento. Porque essa moça que está com esse livro no colo, né? E a gente poderia pensar esse livro aí como a tessitura da vida dela, né? Quando ela está olhando, esse livro faz uma janela e para onde ela olha está escuro. Mas a cena que está no colo dela é clara. Então, isso talvez nos permite perceber que a gente pode estar vivendo uma noite escura na nossa vida, dentro da pandemia ou até fora dela, mas quando a gente pode trazer as nossas memórias afetivas, aquecidas junto da gente, a gente tem aonde esperançar, né? E aí Paulo Freire fala uma coisa muito linda, porque ele diz assim, esperançar não vem do verbo esperar, vem de ter esperança, e a esperança, ela é ativa, ela vai à luta, ela conecta o outro, né? E quando eu falo disso, eu me lembro de um texto bíblico que a gente também vai falar aqui, né? Desse contato, né? Com aquilo que extrapola que é o humano, a nossa tessitura da espiritualidade, não da religiosidade, né? Mas é um texto muito lindo, em que num determinado momento o profeta Jeremias está lá vivendo um momento de isolamento por causa da Babilônia, que havia tirado todo mundo da terra dele. E aí ele fala assim, quero trazer à memória o que me traz esperança. E aí ele diz assim, as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, esse amor eterno que se renova todos os dias. Então, talvez poder pensar que nas nossas memórias a gente pode encontrar força para viver os momentos difíceis. Nas nossas memórias a gente pode encontrar, né, maneiras de esperançar e continuar. Não é? Um lugar seguro para a gente, de alguma experiência, inclusive, que a gente tenha passado, né, Joyce? E que nos aconchegue, que nos dê esse colo e esse esperançar que você está dizendo, para que a gente também possa projetar para o futuro essas atitudes, né, em direção a essa forma nova de existir. Né? O que é que, diante disso tudo que a gente está passando, e foi uma coisa que a gente conversou também, como é que a gente quer sair transformado? Né? É uma oportunidade de aprendizado para quem se abre a essa oportunidade. Né? E como é que a gente se abre para essa oportunidade de transformação, de crescimento, de autoacolhimento, de escuta do outro, dessas trocas gostosas, né? Eu falei que essas lives, apesar que algumas vezes as pessoas falam, eu convido, e a pessoa fala assim, não, eu estou muito mais voltada para o meu mundo. E eu fiquei pensando que essas lives, para mim, elas são uma janela para olhar para fora, mas antes de mais nada, elas estão me fazendo olhar muito para dentro. Sabe? Claro. Porque a cada vez que a gente começa essa conversa, né, as nossas memórias vão sendo ativadas. E uma emoção muito gostosa também vem com elas, e às vezes nem tão gostosas, às vezes vem emoções tristes também, quando a gente compartilha aí parte da história que não foi fácil de ser vivida, mas que também foi enfrentada, né? E que já foi superada muitas vezes. E reconhecer que esse momento também passou
e que agora é um novo tempo, né? Faz com que a gente observe que num novo tempo eu tenho novas possibilidades. Então, cabe a mim também desenvolver novos recursos. E como é que é essa busca desses novos recursos? Onde que a gente vai acessar isso? Como é que a gente acessa as pessoas que estão próximo a gente como um pedido e não como uma ordem, né, Joyce? E muitas vezes as pessoas já chegam para a gente dando ordens, e seria tão Convocando. fácil convocar. Às Eu vezes a gosto gente muito. chega até esse outro convocando e não convidando, né? Eu costumo dizer assim, um pai que estava distante do filho todo esse tempo, sem se aperceber, né? Por causa do trabalho e de tudo desse mundo externo que nos chama, ele não vai poder, de repente, abrir a porta do quarto do filho e querer ser, de repente, lá, né, o melhor amigo, até porque esse não é exatamente o lugar do pai, né? Mas talvez Não. pensar que essa conexão, quando eu conto a minha história, quando eu escuto a história do outro, quando eu escuto o que o outro também está vivendo, quando eu busco essa narrativa, né? E a gente pode estabelecer esse ponto de conexão. E aí poder pensar, né, Cris, nesse tempo, como um tempo também produtor de novas memórias. Como é que eu quero ver quando eu estiver lá na frente e olhar aqui para trás, o que eu quero enxergar aqui nesse momento da pandemia? Né? Eu às vezes brinco com as minhas filhas assim, olha, tá todo mundo vivendo esse ano aniversários e tantos rituais de uma forma diferente, escola, enfim, mas isso também vai produzir algumas memórias, algumas muito difíceis, mas não necessariamente todas. E Muitas memórias. Ser, né? A gente lá da frente, podendo olhar para cá, o que a gente pode encontrar? Né? E aí pensando Joyce, nisso... e eu fiquei, agora na hora que você falou isso, veio para mim a música do Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da Sim. manhã. Então, assim, em tempo de pandemia ou fora dela, né? Qual é a nossa escolha com o nosso dia a dia? Porque às vezes a gente está projetando um estilo de vida que no hoje a gente não está plantando. Então, como é que a gente vai colher? Não é mesmo? Sim, Então, e a, aqui, nós estamos e só para situar, a gente está com 8 minutos para o fim Uau, da live já. vamos. Então, vamos caminhando. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa muito importante. Diga. É Aham. que talvez, se a gente pode olhar para essa vulnerabilidade que a vida nos apresenta nesse momento, a gente pode estar mais perto de um lugar mais sábio. Porque, na Sim. verdade, nós somos vulneráveis todo o tempo, com pandemia, sem pandemia, não é? Talvez por isso o sábio Salomão falou que lá na casa do luto é onde a gente encontra a sabedoria, porque a gente vai encontrar exatamente a extensão dessa vida, né? Legião Urbana já contou pra gente assim, amar as pessoas como se houvesse amanhã, né? Porque quando eu paro para pensar, na verdade, esse amanhã não existe, a gente tem aqui e agora. Então, o que nesse momento aqui e agora eu posso fazer? No sentido de conectar comigo mesmo, no sentido de conectar com o outro, no sentido de conectar, né, com aquelas dores que eu vivenciei e não pude, durante a vida, olhar para elas, né? Aquelas pessoas que eu amo, de quem eu estou distante. E aí eu me lembrei, né, de um texto muito legal da Clarice, uma crônica, que não vai dar para ler toda, claro, mas eu queria, Cris, compartilhar aqui um pouquinho dessa crônica. Que ela Claro. vai dizer assim, se eu fosse eu, né? Se eu fosse eu. Bom, ela diz assim, quando não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto muito bem. Experimente. E você? Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, tem intuição de que, passadas as primeiras emoções ou as loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que não aprendemos a sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de uma êxtase de alegria
pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também me senti numa espécie de pudor que se tem diante de algo que é grande demais. É muito lindo, né? E essa ideia, né? Se eu fosse eu, porque a gente fala tanto isso para o outro, né? Se eu fosse você, eu faria isso. É tão mais fácil a gente dar conselho para o outro, né? Porque eu vejo bem o seu nariz, mas o meu próprio nariz, eu vou vê-lo de uma forma muito distorcida, se eu for olhar para a ponta dele ainda, né? Agora, Claro. quando a gente começa essa pergunta assim, se eu fosse eu, o que que eu faria? Né? Se eu fosse eu, onde guardaria esse papel, essas lembranças? O que eu faria com elas? Né? E Se por que eu que às fosse vezes, eu, né? se eu Pode fosse eu, terminar. né? Se Não, eu e eu fosse fiquei eu pensando olhando até lá mais da frente, lá o da que que eu queria frente, ver aqui, né? não O que que eu é? gostaria, onde que eu gostaria de me encontrar nesse momento? Né? Fazendo o quê? Investindo em quê? Não é? A gente é tão Uhum, convidado a olhar para fora, né, Cris? As redes sociais nos possibilitam esse contato com o universo inteiro, e isso é muito bom e muito rico. Mas às vezes, uhum, nesse olhar para fora, a gente vai perdendo também essa conexão do de dentro, né? Do de dentro da gente, uhum. do de dentro da casa. Então, essa pergunta ela é interessante porque a gente pode pensar assim, lá na frente, daqui 1 ano, daqui 5 anos, né? O que que eu gostaria de ver olhar para mim aqui? O que que eu gostaria de ver na Uhum. minha vida, nessa tessitura, né? Nas linhas que eu estou recebendo, né? Onde que eu gostaria de me ver? Que bordado que eu gostaria de produzir, não é? Sim, sim. E também fazendo contato, né, com essa questão que é tão presente também no consultório, nas nossas vidas, que é a autoestima, né? Então, o que que é autoestima, né? Estima é o sentido da gente gostar, né, do cuidar, do estar próximo de si. Então, auto é próprio. Como é que a gente faz esse autocuidado, esse autoacolhimento, para que a gente possa mesmo, nesse desenrolar da vida, chegar lá na frente, olhar e falar assim: minha vida valeu a pena. E independente do lado da frente, já olhar a partir de hoje e começar a falar assim, não, minha vida já valeu a pena, por isso que eu vivi hoje. Se nada mais acontecer, isso aqui já valeu a pena, né? Claro. Então, Joyce, uma das coisas que eu quero falar é que nesse período de pandemia, você pode ter certeza que encontrar você foi uma coisa que já valeu a pena. Cris, esse sentimento é recíproco. Eu vou dividir com todo mundo que está aqui nos ouvindo, que muitas vezes a nossa conversa estava tão gostosa que eu dizia assim, só está faltando a xícara de chocolate quente, não Não é? é? Porque quando a gente foi tecendo aqui as nossas vivências, as nossas memórias e descobrindo tantos pontos em comum na sua história e na minha, que a gente nem imaginava, né? Mas que esse tecer É. de ideias, mas também de emoções foi nos permitindo, trouxe para a gente uma conexão maior. Então, assim, eu Sim, gostaria de deixar aqui esse incentivo para as pessoas também, né? Delas também exatamente. poderem se permitir a essas tessituras, porque às vezes eu quero que o outro dê um passo primeiro para eu poder dar. E quantas Isso, vezes, né? Se está um de cá esperando e o outro de cá esperando, a gente vai ficar no mesmo lugar distante, né? Djavan diria assim, exatamente, estamos sós laçados em 2 nós, né? Mas a gente exatamente. pode desfazer, né, esses nós quando a gente dá um ponto, um passo em direção ao outro, e a gente pode, nesse passo que um dá e que o outro dá, poder se encontrar. Então, assim, eu queria mesmo dizer da Exatamente. minha gratidão, de estar com você aqui nessa live, de ter recebido seu convite, das nossas muitas conversas, né? O maior de tudo isso para mim, o ganho, foi a amizade que está sendo tecida entre a gente e essa oportunidade da gente poder estar aqui junto, né? Dividindo um pouco Sim. desses baús, né? Desses tesouros que a Uhum. gente tem podido acessar. Isso. E aí eu quero registrar e ampliar essa gratidão, porque a Letícia Costa, ela foi quem fez o primeiro convite para minha primeira live, e aí abriu essa possibilidade, né? E aí foram acontecendo encontros maravilhosos com a Camila, com a Genilce, e que depois que tudo isso passar, nós vamos de fato sentar para tomar um belo café e botar Café toda presencial. essa conversa e essa afetividade gostosa em dia, né, Joyce?
Eu acho que Claro. faltam 28 segundos. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam aqui a live, todas as pessoas pelas mensagens super carinhosas que estão me mandando para a Joyce nesse pré-live, os incentivos para a gente continuar. Por enquanto, não tem ainda a próxima live agendada. Vou descansar um pouquinho, vou deixar isso tudo germinar.